Edgar Degas nasceu em 1834 e morreu em 1917. Teve em suas mãos, como nenhum outro pintor, as chaves da modernidade, período caracterizado pela busca de progresso infinito e pela onipotência da razão. Para alcançá-la, porém, impôs a si mesmo a condição de enfeitiçar a verdade, o que bastou para que os críticos de seu tempo olhassem com desconfiança. Nos dias de hoje, quando se sabe que a modernidade desembocou nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial, nada melhor do que contemplar os evanescentes tules que envolvem suas bailarinas e sua forte expressividade. São as verdades que enfeitiçaram sua genialidade. Tudo bem? Hoje, então, vamos falar do Edgar Degas, Coleção Folha Grandes Mestres da Pintura, volume 19. Edgar Degas, o pintor da modernidade, um dos artistas mais influentes no desenvolvimento do impressionismo e na eclosão das vanguardas que marcariam as primeiras décadas do século XX. Edgar Degas pertence a uma tradicional família de banqueiros. Decidiu que seu futuro não seria ligado às finanças, mas às cores, às linhas, ao volume, ao desenho e à experimentação plástica. Viveu o paradoxo do século XIX e tinha como referência dois artistas complementares. Admirava a precisão de Ingres e encantava-se com o impulso de Delacroix. Participou de 7 das 8 exposições impressionistas e era integrante ativo da Sociedade Anônima de Artistas, Pintores, Escultores e Gravadores, que deu início ao movimento. Porém, destaca-se do grupo por não seguir certos preceitos impressionistas, como a pintura ao ar livre e dar importância ao desenho sem prejuízo da cor. Seus quadros mostraram o espírito de um novo momento da modernidade e seus contrastes, o divertimento e o prazer, assim como a solidão e o tédio. Fascinado pela fotografia, explorou-a como técnica e linguagem. Segundo Paul Valéry, ele foi um dos primeiros a entender que a fotografia poderia ensinar ao pintor e que o pintor deveria tomar emprestado dela. Sua pintura muitas vezes revela a percepção do olhar fotográfico, o flagrante do instante e o enquadramento do espaço e das figuras. A estampa japonesa, que apresenta um ponto de vista diferenciado, também foi determinante na espacialidade nos cortes das cenas representadas. Pouco antes de morrer, ele escreveu: após pintar quadros a partir de cima, vou fazer alguns a partir de baixo, sentado bem próximos de uma mulher, olhando para cima. O universo feminino dominou sua pintura. As bailarinas nas cenas de ensaios e nas apresentações de balé, do ponto de vista dos camarotes ou dos bastidores. As passadeiras, as lavadeiras e as costureiras, em suas respectivas funções, e as cenas de banho, sempre insinuando a presença de um observador. Nos cafés e nas cenas caseiras encontrou muitos dos personagens que marcariam presença em seus quadros. Percorreu os bares, os teatros e a intimidade da vida cotidiana como um voyeur. Outro tema que mobilizou Degas foram os cavalos e os jockey, as corridas e a vida social em torno desses eventos. Nessas variantes temáticas, um ponto em comum: o movimento que se desenha no tempo e no espaço. Uma doença ocular diagnosticada nos exercícios de tiro durante a Guerra Franco-Prussiana, de 1870 a 1871, levou à perda gradual da visão nos anos seguintes. Com a cegueira em estado avançado, optou pela escultura, que conserva o movimento de sua pintura. Ainda assim, com a barba branca e uma bengala, não abandonou o hábito de percorrer as ruas de Montmartre e manter-se em contato com a vida moderna. Este é Edgar Degas. Nasce em 19 de julho de 1834, em Paris, no seio de uma família riquíssima.
uma família de banqueiros. Após se graduar no Liceu Louis le Grand, desiste do curso de Direito e dedica-se à pintura. Depois de sua passagem pelo ateliê de Félix Joseph Barrias, ele ingressa na Escola de Belas Artes, frequentando o ateliê de Louis Lamotte. Em 1855, ele conhece Ingres, e em viagem à Itália, ele estuda os grandes mestres. Ele morou na Itália mais de um ano, conhecendo o berço do Renascimento, né? A pedido de seu pai, em 1859, ele retorna a Paris, e em 1862 ele conhece Edouard Manet, e é um dos primeiros artistas a se ingressar pela gravura japonesa, que encantava Degas também. Frequentava o Café Gerbois e vincula-se a pintores como Cézanne, Monet e Renoir, que futuramente formarão o grupo dos impressionistas. Lembrando que o Jean-Dominique Ingres morre em 1867. O nome dele era Jean-Auguste Dominique Ingres. Era um pintor neoclássico que influenciou muito o Degas, e ele era diretor da Academia Francesa em Roma entre 1834 e 1841. 1869, Degas passa uma temporada na casa dos Manet, em Boulogne-sur-Mer. Alista-se na Guarda Nacional durante a Guerra Franco-Prussiana, 1870-1871. Ele participa aí da guerra e descobre uma deficiência na visão, que será progressiva. Ele viaja para Londres e depois para Nova Orleans, nos Estados Unidos, onde moravam parentes da sua mãe, da sua família, e ele aí recomeça a pintar, apesar dos problemas de visão, e ele visita os escritórios da Bolsa do Algodão dos seus parentes e pinta também nesses lugares. Há o início do seu interesse pelo universo dos jockeys e das corridas de cavalo. Lembrando que em 1871, a Comuna de Paris é esmagada por tropas francesas com o apoio da Prússia. 1873, Degas regressa a Paris. Ele instala-se em Montmartre e começa a frequentar a ópera. O edifício da ópera foi inaugurado em 1875. Ele é um dos pontos marcantes do plano Huysmans, que moderniza Paris. Aqui tem uma foto do edifício, né? Por isso que o Degas começa a pintar essas bailarinas do balé que se apresentavam aí na ópera francesa. Ele se fascina por este mundo do balé e das bailarinas. As cenas de ensaio traduzem, então, seu interesse pelo movimento e pela cor. Propõe a seus amigos que se apresentem como pintores independentes. Em 1874, participa com 10 obras da primeira exposição dos impressionistas. Em 1881, ele torna-se amigo do fotógrafo Félix Nadar e aproxima-se da fotografia. Transporta às telas o universo das engomadeiras, chapeleiras e costureiras. Após a morte de Manet, Degas vive em solidão, viaja ao Le Havre e Dieppe, encontra-se com Gauguin e a sua visão piora. A gente diz que ele era arrogante, o Degas, era bem assim na dele, então não se envolvia muito com as pessoas. Aqui nós temos um retrato dele, que ele fez, de si mesmo em 1855. Então já dá para ver, né, filho de burguês, estudou muito, dedicado aí à pintura, às artes, e não tinha muitos amigos não, assim, ele frequentava lugares específicos, né, onde ele podia falar sobre arte. Em 1886 ele viaja novamente para a Itália, para Nápoles, e participa da 8ª e última exposição dos impressionistas. A Galeria de Durand-Ruel, que se torna o seu marchand, expõe suas obras. Ele viaja a Montauban para visitar o Museu Ingres, pintor do qual é admirador. 1898 a 1911. Nesse período ele passa uma temporada em Saint-Valery-sur-Somme, onde pinta paisagens, gênero do qual nunca havia demonstrado interesse.
As pinturas de Degas sempre são de interiores, quase sempre, né? Paisagens são pouquíssimas. Quase à beira de perder a visão, ele decide dedicar-se à escultura, gênero que já havia abordado, embora continue a desenhar e pintar. Ele é obrigado a abandonar seu estúdio da rua Victor Massé, onde havia residido por 20 anos. 1912 a 1917, a glória sempre tardia, né? Mergulhado em dificuldades financeiras, quem diria, muda-se para o Boulevard de Clichy. Na fase final da vida, seu nome adquire fama internacional e suas obras são cotadas a preços elevados. Quase cego, ele não deixa de percorrer as ruas de Montmartre. Tem até uma foto, vou mostrar para vocês, tiraram dele andando pelas ruas de Montmartre. Ele morre em 27 de setembro de 1917 em Paris. O Yoriscar Huisman, nós já temos um vídeo dele sobre ele aqui, sobre o livro As Avessas. Ele era crítico de arte e no livro Sertãs ele comenta várias obras de Degas. Aqui tem um trecho dele sobre Degas, abre aspas. Lavadeiras em seu trabalho, bailarinas nos ensaios, cantoras de cafés-concertos, salas de teatro, cavalos de corrida, retratos, vendedores de algodão na América, mulheres saindo do banho, impressão de tocador e camarim. Todos esses temas tão diversos foram tratados por este artista, de quem, entretanto, dizem que só pintou bailarinas, fecha aspas. Pintou muito mais do que bailarinas, né? É o artista da fugacidade, aquele que quer trazer o instante para as telas, né? O momento do movimento do espaço, né? Aqui um quadro mostrando a Ópera de Paris por dentro, a escadaria da ópera, que ele gostava de frequentar, né? Aqui, no caso, essa obra é de Jean Berrault, de 1877. A escadaria da Ópera de Paris. Aqui tem uma pintura de Degas, de 1860, é um começo mesmo da obra dele, em que ele pinta jovens espartanas exercitando-se. Então, olha como que ele trata o tema clássico, a maneira como ele dilui a tinta e não trata com toda aquela especificidade aí do Renascimento, né? É uma época clássica retratada como um exercício ao ar livre, né, de jovens quase que contemporâneos a ele, sem recorrer ao traço heróico. A casa onde ele se hospedou nos Estados Unidos, na casa dos seus parentes, ele perdeu a mãe, ele tinha 13 anos, então ele quis viajar para os Estados Unidos, para os parentes da mãe, como que retomar, né, a saudade aí da mãe. Morou também em Florença, esteve presente na época da Comuna de Paris, da Guerra Franco-Prussiana. Aqui ele pinta o Manet e a mulher. O Manet, gente, não gostou de como o Degas pintou a mulher tocando piano, cortou a tela. Vocês observam que a tela está cortada. O Degas pintou essa tela em 1868 a 69. O Manet não aprova o desenho, né, a pintura da mulher. É interessante também que o Degas ele toma partido no caso Dreyfus. Em 1894, o oficial Dreyfus, acusado de vender segredos militares à Alemanha, ele foi condenado à prisão perpétua. Por ser judeu, eclodiu na época uma campanha antissemita que dividiu a França. Isso vai aparecer muito em Busca do Tempo Perdido de Proust. Então essa era uma grande polêmica. O escritor Émile Zola escreveu um artigo chamado J'accuse em defesa de Dreyfus. Então o Degas, por incrível que pareça, se alistou no sentido contrário. Ele foi contra o Dreyfus. E aí isso fez com que vários amigos dele se afastassem, né? Imagina, contra esse oficial que a gente está percebendo que isso é tudo mentira, né? Ele não vendeu segredos à Alemanha. Então, em 1906, ele foi declarado inocente e readmitido no exército. Uma foto do Baudelaire, também contemporâneo, comentava as obras de Degas. Era desse período, né? E o Baudelaire emprestou Flores do Mal para
o Manet emprestou o livro Flores do Mal para Degas. E talvez tenha sido nesse livro que o Degas começa a perceber o spleen, o tédio, né, que aquele progresso todo trazia para as pessoas. Ele vai pintar muitas pessoas entediadas, como esse quadro aqui de uma tia sua, se eu não me engano, não, da sua irmã. Também estava começando a ficar cega. Então nós temos aqui prima, né? A prima de Degas também ficou cega. Então nós temos o Degas retratando o tédio aí do final do século. A mulher penteando-se, um desenho de 1889. Ele importa-se com o movimento, com os objetos, não tanto com a beleza da mulher, né? É época também do grande fotógrafo Nadar, né, que ele fotografava esses grandes personagens da época. Aqui nós temos então a fotografia de Degas em 1910, enquanto caminhava pelo Boulevard de Clichy, em Paris. Ele foi fotografado por Sacha Guitry, aqui o Degas, senhor de barba branca aí, né? Imagina, você andando por Paris e topa Degas. Tem um ciclista olhando aqui, ó, a cena. Olha que interessante. Achei muito interessante a vida dele. Esculturas de Degas. Então, como ele vai ficando cego, ele volta para as esculturas. Essa aqui é interessante, olha, tem tule e seda, está vestida. Então são arabesco sobre a perna direita, esse. Bailarina olhando a planta dos pés. E esse aqui, a pequena bailarina de 14 anos. Tem uma nota aqui que diz que o Museu de Arte de São Paulo tem 73 esculturas de bronze de Degas. Que legal, né? O Degas ele foi enterrado no jazigo da família, em Montmartre. Aqui o jazigo. Uma outra fotografia de Degas. Fotografado por Bartolomé Alberto em 1912. Teatros, cafés concertos representavam então para Degas como micromundos, onde era possível explorar a psicologia da modernidade, que estava acontecendo aí no final do século XIX. O mesmo papel desempenhavam as lojas, os museus, para os quais Degas parecia olhar pelo buraco da fechadura, com o intuito de descobrir cenas e gestos que pertenciam à esfera íntima. Alguns quadros parece que ele está como um voyeur, né, sondando o personagem. Tal como um voyeur, o artista também obrigava o espectador a ter a mesma atitude. Em seus quadros, nada parece preparado para ver, para ser exposto à visão pública. Ele capta uma intimidade, expõe. Pode-se dizer que as cenas representadas são fragmentos espontâneos da realidade, captados quase sempre sem o consentimento do retratado. Até mesmo em seus retratos aparentemente mais convencionais, percebe-se a tendência de extrapolar o limite da pose e de olhar pelo buraco da fechadura. É o que pode ser visto, por exemplo, em várias obras, como uma que eu vou mostrar aqui, em que temos Retrato de uma Jovem Mulher, de 1867. Então ele capta a mulher no momento de intimidade, como se a pessoa não quisesse ser retratada. Isso aparece em várias obras dele. Muito interessante isso. A intencionalidade de Degas permitia surpreender bailarinas, passadeiras de roupa, costureiras, cantoras e quaisquer protagonistas de suas cenas nas poses ou nos gestos mais insólitos. Desse modo, o espectador fascina-se ao ver personagens bocejando, ajustando uma sapatilha, ensaboando-se, lavando os pés ou secando-se após o banho, sem que pareçam conscientes de que estão sendo observados. A radicalidade de seu princípio de observação da cena é comprovado em seus nus. Então a gente percebe isso, né, principalmente nos nus de Degas.
Aqui eu vou mostrar a obra O Banho. Então parece que aqui nós temos duas telas, né? Uma natureza morta e a mulher ali tomando banho. Então ela está no momento de intimidade, o Degas expõe isso para nós. Essa obra é de 1886. A composição e o tratamento dos seus quadros rompem com as convenções do gênero e levam a inquietação do observador ao extremo, que se posiciona como intruso da intimidade. Degas, um moralista consciente da moral hipócrita da sociedade burguesa, sabia que a censura não estava na cena, mas no olhar do espectador. Afirmava que suas mulheres eram pessoas simples, mas sinceras. Só se ocupam de seu corpo. É como se fossem olhadas pela fechadura. É o olhar sem paixão, despojado de ternura, com o qual Degas observa tudo, em particular a mulher. Rendeu comentários de estudiosos que sustentavam uma certa aversão dele ao sexo feminino. É verdade que a mulher constituía uma das obsessões do artista, mas, como em tudo que se refere à sua vida, são palpáveis as contradições entre o artista e o cidadão Degas. Na sociedade urbana originada aí no século XIX, a figura da dona de casa burguesa ou popular havia alcançado posição de destaque. Ela era a geradora da ordem doméstica, generalizada, a raiz do progresso industrial, também artífice dos supostos ofícios femininos, lavadeira, engomadeira, criada, ama de leite. Nesse contexto, então, Degas sentia especial atração pela complexidade do caráter feminino e pela capacidade da mulher de sobreviver e conquistar posições importantes no hostil meio masculino da sociedade burguesa. O artista possuía uma espécie de necessidade de dissecar a imagem da mulher da época e descobrir em seus gestos, em seus olhares, poses e também nos movimentos os mecanismos de sua condição. Enfim, gente, o Degas ele faz com que a gente contemple a impressionante vida de todos os dias. Como nesta obra, Na Chapelaria, de 1884, ele termina em 1890, em que ele quer destacar os gestos das mulheres, né? Dessa aqui ao escolher um chapéu. As zonas de cores dos chapéus dão vida ao quadro, né? Quase que são protagonistas da cena. Uma frase do Edgar Degas: nenhuma arte é tão pouco espontânea como a minha. Nada sei de inspiração, de espontaneidade, de temperamento. É preciso repetir 10, 100 vezes o mesmo tema. Nada na arte deve parecer casual, nem um movimento. O Degas tem uma busca e experimentação incessante, não apenas sobre a vida e a realidade, mas em relação a temas renovadores da pintura, como o cotidiano e as novas possibilidades pictóricas. Então nós temos aqui um grande pintor. Vou mostrar para vocês algumas obras, né? A família Bellelli, 1858-1869. Era uma família parente dele, essa mulher é tia dele, morava em Florença e Degas conviveu com eles algum tempo enquanto estava lá. Eles estão de luto porque tinha morrido um parente, acho que o avô da família, e a mulher está grávida. Choques antes da partida, 1862. Aqui nós temos a sensação de que os cavaleiros vão passar pelo quadro. A questão do movimento é muito forte aqui, né? Autorretrato Saudando, de 1863. Dá pra gente perceber aqui a elegância de Degas como um burguês da época, né? Retrato de Thérèse Degas, cerca de 1863. É a sua irmã, representada aqui, né, com trajes típicos. No olhar ela tem uma certa melancolia, né? Talvez esse tédio mesmo aí da época. Mulher sentada ao lado de vaso de flores, 1865. Esse quadro lindo. Ela olha para fora do quadro, também numa atitude de tédio, só que as flores são magníficas, né?
O Desfile, 1866-1868. Esse quadro também representa esse período em que Degas frequentava os jockeys, né, as corridas de cavalo, que eram algo típico da burguesia do período, né? Parece também vários romances da época. Retrato de Jovem Mulher, 1867. Eu já mostrei esse, né, que é essa questão de intrometer num momento de intimidade. Aqui no caso, os pensamentos dessa mulher. O Interior, 1868-1869. É uma pintura inquietante. Parece retratar uma cena de um dos romances de Flaubert, ou de Zola. Esse quadro também já foi chamado de estupro. Fiquei chocado quando eu li isso aqui. Mas de um romance de Zola, Thérèse Rancon, de 1867. A Engomadeira, 1869, mostra também o cansaço desta moça, né, engomar vestido das madames, os vestidos das senhoras ricas, né? A Orquestra da Ópera, cerca de 1870. Ele começa a frequentar a Ópera de Paris, já frequentava, né, e retrata os músicos no fosso, as bailarinas lá atrás. E também as bailarinas, né? Lourenço Pagans e Auguste Degas, 1871. É o seu pai aqui no fundo e um amigo que era um artista espanhol, ou italiano, não me lembro, que frequentava a casa da família. Músicos na orquestra, 1870-1871. Novamente ele pega os músicos no fosso e aqui as bailarinas agradecendo no palco, né? Mulher com Vaso, 1872. Era uma parente sua, uma prima, né, que morava nos Estados Unidos. Foyer de Dança da Ópera, 1872. Um professor da época ensaiando as bailarinas, né? Escritório de Algodão de Nova Orleans, 1873. Pintava aí essa questão do progresso na sua família nos Estados Unidos, né? Ensaio de balé no palco, 1874. Ele trabalha muito cinza. Nós temos o esboço de um homem aqui no pilar, na pilastra, e depois uma correção do pé da bailarina. Achei interessante esses detalhes. Esse livro aqui explica bastante, é interessante você ler com calma, né? Aula de dança, 1873-1876. É uma de suas obras-primas. Professor da época, né, ensaiando as bailarinas, dando aula, né? Aqui o quadro está estudado. Destaque para o cachorrinho aqui. Os pés da bailarina, achei tão bonitinho. Aqui então o quadro e depois. No Café Concerto, Les Ambassadeurs, 1875-1877. Aquele outro quadro foi estudado, né? E agora aqui esse outro mostra o Café Concerto, né? Em que aqui era mais o povo participando. Ele baseou-se nesse cartaz do Toulouse-Lautrec, que desenhou a Jane Austen, uma famosa bailarina de Montmartre, dos cabarés do Moulin Rouge. Então ele deixou-se influenciar, né, por essa gravura aqui, olha, o instrumento musical é a bailarina no fundo. O Absinto também é obra-prima, ou também No Café, 1875-1876. Todo o tédio da época aparece aqui também. Impressionante esse quadro. Está estudado também em partes. O absinto era a bebida, né, a fada verde, que levava à degradação, né, ao sofrimento aqui. Que diz é um dos quadros mais belos de Degas.
Então o absinto ele convertia-se em um ritual vinculado à aceitação da autodestruição, esse período sem sentido, né? No Café Concerto, a Canção do Cão, cerca de 1875. Esse momento era um momento assim que todos conheciam essa canção, a bailarina cantava imitando um cachorro. A Estrela Balé, 1876, 1877. As bailarinas são as mais famosas de Degas, né? O Campo de Corrida Jockeys Amadores, 1876, 1887. Demorou mais de 13 anos para terminar essa tela. A dona da tela foi lá e falou, não, entrega a tela que está demorando demais. Dançarina com buquê saudando no palco, 1878. Ele mostra também que essas moças sofriam muito e elas queriam destacar-se para ver se conseguia maridos ricos, né, burgueses. Existiam os caçadores de moças nesses balés, né, iam atrás dessas bailarinas. Diego Martelli, em 1879, um amigo dele, crítico de arte italiano, ele pinta toda a bondade desse homem nesse quadro. Mademoiselle Lala, no Circo Fernando, 1879. Era uma mulata que, nesse circo, que era um circo famoso da época, chamava Fernando, e depois passou a se chamar Menandro. O Picasso, vários vão frequentar esse circo no futuro. Ela mordia uma corda e era levantada só com a força aí dos dentes, né? E o circo, gente, ele era montado, então aqui destaca toda a arquitetura do circo. Era montado assim, acho que mais ou menos fixo, né? Tinha toda essa estrutura arquitetônica. Mulher em seu banho, cerca de 1883. Momento de intimidade, aquilo que nós já falamos, né? Como no buraco da fechadura, olhando as mulheres no momento só delas, né? Sem aquele romantismo dos quadros aí do período clássico. Engomadeiras, 1884, 1886. Momento de cansaço das mulheres, né? Trabalhando nessa sociedade que está progredindo, mas pessoas sofrem muito, né? E por fim, o banho, 1886. Já mostrei momento aí em que desvendamos a intimidade das mulheres. Tem vários textos aqui do Huysmans. Aqui o quadro está estudado. Aqui, ó, deixa eu pegar um trecho aqui do Huysmans. Achei muito legal. Huysmans, no livro Sertã, ele diz: Degas, que em admiráveis quadros de bailarinas havia expressado tão implacavelmente a decadência da mercenária embrutecida pelos mecânicos e monótonos saltos, quer dizer, ela destacava, queria ser a estrela, mas que estava arrumando marido, queria casar, sair porque aqui o balé é visto como um emprego comum por Degas. E as mulheres queriam casar e sair daquela situação. Ele diz: nos admiráveis quadros de bailarinas que ele havia, o Degas, expressado tão implacavelmente a decadência da mercenária embrutecida pelos mecânicos e monótonos saltos, apresentava com seus estudos de nus uma atenciosa crueldade. Diria que, exasperado pela baixeza que o rodeava, queria levar represálias e arrojar à face de seu século a mais excessiva violência ao sacudir o ídolo constantemente respeitado, a mulher, que ele despreza quando a representa na banheira, nas humilhantes atitudes do banho íntimo. Mais um trecho de Huysmans. Tenho aqui uma ruiva pequena e gorducha encurvando as costas, na qual se acusa o osso sacro sobre as arredondadas e esmeradas nádegas e que se esforça para levar os braços às costas. Acima desse tom particular de desprezo e de ódio, o que é preciso ver nestas obras, os nus de Degas, é a inesquecível veracidade de tais tipos expressados, com um desenho simples e profundo, com uma fogosidade lúcida magistral, bem como uma febril frieza. Interessante demais os quadros de Degas.
E as grandes obras dele, a maioria, né, estão aqui no Museu d'Orsay, em Paris. Então é isso. Hoje, Edgar Degas, volume 19, coleção Folha, Grandes Mestres da Pintura. Um abraço e até mais.